A mitocôndria é uma organela da célula eucarionte. Ela é responsável pelo processo de respiração celular, aquilo que a gente pode definir como a oxidação gradual e total de compostos orgânicos, que tira a energia desses compostos e coloca em moléculas de ADP mais fosfato, que são regeneradas até ATP. A grande função dessa organela, portanto, é regenerar energia. E ela tem algumas partes, a gente vai analisar isso aqui agora, e uma origem bastante interessante. Vamos lá, passo a passo, dá uma olhada aqui comigo. Ó. A primeira coisa que eu vou fazer para gente é isso aqui. Estou desenhando o que seria um corte de uma mitocôndria. A mitocôndria, ela tem um formato bastante específico. E o meu modelo, ele não vai ser, obviamente, uma reprodução da realidade, como qualquer modelo não é, né? Na verdade, se a gente for olhar no microscópio, é algo muito mais complexo do que isso. Então, repara, aqui eu colocaria para a gente um corte de uma mitocôndria. E aí, se a gente observa ela assim em corte, o que a gente consegue perceber? A gente vê primeiro aqui, essa região, uma membrana que é dupla. O que significa uma membrana dupla? Vamos lá. Se a gente observar aqui embaixo, eu faço aqui essas bolinhas, e essas bolinhas vão representar para nós o grupamento fosfato de uma molécula conhecida como fosfolipídio. E aí, os fosfolipídios, eles têm uma parte, que é a parte das suas caudinhas, né, dos ácidos graxos, que é apolar, e a parte da cabeça do fosfolipídio tem o grupamento fosfato é polar. O que eu acabei de mostrar para vocês aqui é a organização deles em uma bicamada fosfolipídica. Só que é o seguinte, o que eu acabei de fazer é uma bicamada fosfolipídica, correspondente a uma membrana. Agora, eu vou desenhar para a gente aqui mais uma camada fosfolipídica. E isso vai nos mostrar a constituição das duas membranas da mitocôndria. Ou seja, repara bem, colocando aqui essa segunda camada, a gente vai ver que os fosfolipídios estão voltados uns para os outros, sempre com essa arquitetura. E aí, nós temos aqui outra bicamada fosfolipídica. Entre as duas, existe uma região. Existe uma região que a gente vai chamar de espaço intermembranas. Ou seja, inter significa entre. Se eu pegar a canetinha e colorir para a gente aqui agora, você vai perceber que o espaço intermembranas é esse aqui. É o espaço entre a membrana interna e a membrana externa. Então, ter membrana dupla significa isso, que ela tem duas bicamadas fosfolipídicas, tá? Essa daqui que seria a externa e essa daqui que seria a interna. E isso tem uma importância muito grande, como a gente vai falar já já, ok? Então aí, duas bicamadas fosfolipídicas. Agora, trocando aqui um pouquinho a cor da minha canetinha, eu vou pintar uma outra região aqui. Essa região interna que eu estou pintando aqui, ela já é uma outra porção da mitocôndria. Ela corresponde à matriz mitocondrial, ok? É a parte interna da mitocôndria. E a gente pode observar também que a membrana interna ela vai apresentar projeções muito importantes. Essas projeções atendem pelo nome de cristas mitocondriais, ok? Então aqui estou colocando para você, crista mitocondrial. E qual é a função das cristas mitocondriais? Elas vão ampliar a área, né, a superfície da membrana interna. E isso é muito importante para o processo da respiração celular, como a gente vai ver já já. Então, no corte de uma mitocôndria, as três partes mais importantes são a matriz mitocondrial, a membrana dupla e as cristas mitocondriais, tá bom? Agora, como é que ela funciona? Ela funciona da seguinte forma, claro, de forma resumida aqui pra gente, né? Ela funciona da seguinte forma, reproduzindo aqui novamente o
que seria a estrutura de uma mitocôndria, um modelinho bem simplificado, olha lá, ela vai consumir açúcares e outras moléculas orgânicas através do processo de respiração celular. Então aqui, por exemplo, eu coloquei a glicose é quebrada em piruvato, os piruvatos serão utilizados no processo de respiração celular, né? E aí a gente vai ter a liberação de gás carbônico. Vou chegar esse modelo aqui um pouco para baixo. Ó. E aí, isso vai envolver a participação de água. Na verdade, de oxigênio, e o oxigênio vai atuar e no final das contas a gente vai formar água. Agora, tudo isso para quê? Tudo isso para fazer isso aqui, ó. Para que a gente possa fazer a fosforilação do ADP, regenerando o ATP. O ATP, que é a nossa moeda energética. É a molécula que movimenta todos os nossos processos celulares. A quebra do ATP libera energia que movimenta várias coisas, o transporte ativo, o deslocamento de proteínas motoras dentro da célula sobre filamentos proteicos do citoesqueleto, contração muscular, propagação do impulso nervoso, muita coisa. Então, ó, o fosfato aqui, esse fosfato, ele vai ser acrescentado ao ADP. Isso é uma fosforilação. A grande função da mitocôndria é fazer o seguinte, é tirar a energia que está aqui ó, na glicose e colocar essa energia no ATP. Tudo bem? Esse é o processo resumido aqui da respiração celular. E ela é chamada de aeróbia ou aeróbica justamente porque há aqui ó, o consumo do gás oxigênio, tá? Do gás oxigênio, ele é fundamental para o processo, ok? Agora, a gente não pode falar de mitocôndria sem também mencionar o que seria a sua origem, né? Uma pesquisadora muito importante, conhecida como Lynn Margulies, ela foi realmente, assim, uma personalidade muito importante para a ciência. Ela construiu essa hipótese. E aí, a hipótese endossimbiótica, ela determina o seguinte, que no passado, vou escrever para a gente aqui, vale a pena isso, tá? No passado, mitocôndrias, e não só elas também, os cloroplastos e cloroplastos seriam procariontes, e aí você sabe que os procariontes, eles são as bactérias, né? Seriam procariontes de vida livre que teriam sido fagocitados. A fagocitose é um processo em que a célula ela ingere, né, ela coloca para dentro através da emissão de pseudópodes, de projeções da sua membrana plasmática, coloca para dentro alguma coisa que ela vai ingerir e digerir. Então, normalmente, depois da fagocitose, vem a digestão intracelular. Mas eles teriam sido fagocitados e não digeridos, teriam sido fagocitados, mas não digeridos, e teriam passado a viver em simbiose com os eucariontes. A relação de simbiose, ela tem a ideia aí de dependência, né? Então, ó, no passado, mitocôndrias e cloroplastos seriam procariontes de vida livre, que teriam sido fagocitados, não digeridos e teriam passado a viver em simbiose com os eucariontes. Agora, quais são os argumentos que sustentam essa ideia, né? Seriam 3 argumentos que eu coloquei para a gente lá na frente e que eu vou desenhar para nós aqui. Olha só a primeira situação. Então você tem aqui ó, o que seria um eucarionte ancestral. E aí nós teríamos aqui ó, o que seria um procarionte ancestral, né, muito semelhante a uma mitocôndria. Só que aí você está vendo que teria só uma membrana. Na segunda situação, olha só o que está acontecendo. Esse eucarionte ancestral, ele projetou a sua membrana plasmática, né, como eu mencionei anteriormente, e ele faz isso ó, através do uso de actina que compõe os chamados microfilamentes
filamentos do citoesqueleto. Então, com o uso de microfilamentos, haveria a emissão dos pseudópodes, que são a estrutura, né? São a projeção da membrana para o processo de fagocitose. E repara quem é que está ali, ó, para ser englobado. Olha lá, é justamente aquele procarionte ancestral. Então, vou colocar aqui, ó, eucarionte ancestral e aqui o procarionte ancestral. Repara bem, quando esse trechinho aqui, ó, deixa eu iluminar para gente. Quando esse trechinho aqui da membrana que eu estou pintando de amarelo encostar nesse trechinho, nesse outro trechinho, a gente vai ter o processo de formação de uma vesícula completamente terminado. Então, ó, vou desenhar para a gente aqui novamente o eucarionte e repara, fiz aqui dentro uma vesícula, que é um pedaço da membrana plasmática, né? E aí dentro dele, olha só o que tem. Tá lá o nosso organismo procarionte, né? Então aqui, ó, formou-se uma vesícula. O que se seguiria daqui? O que aconteceria na sequência? Essa vesícula, ela se fundiria a um lisossomo e aconteceria o processo de digestão intracelular. Mas não é o que teria acontecido. Então repara, do passo 1 para o passo 3, o que a gente teve foi a fagocitose, mas não teria rolado a digestão. Mas quais são os argumentos que sustentam a hipótese endossimbiótica? São 3 argumentos principais. O primeiro deles é o seguinte, ó, que na verdade as mitocôndrias, e isso vale para elas e para os cloroplastos, elas possuem DNA, na verdade não só o DNA, né, o DNA e o RNA, então vou botar material genético próprio, diferente do material genético do nosso núcleo, do núcleo das células eucariontes. E aí, ó, esse material genético você tem ali uma molécula de DNA circular. E quem tem DNA circular é justamente o organismo procarionte, são as bactérias. Além disso, elas e os cloroplastos apresentam os ribossomos 70S. Esse S é uma letrinha para um coeficiente de sedimentação de RNA ribossomal que a gente usa em laboratório, chamado de Wedberg, né? E aí o ribossomo do eucarionte é diferente, ele é do tipo 80S, então estruturalmente ele é diferente. Eles fazem a mesma coisa que é a tradução do RNA mensageiro, né? Fazem síntese proteica, mas eles são diferentes. O ribossomo do eucarionte é 80S, então ó, ribossomo 70S igual ao das bactérias. E diferente do ribossomo eucarionte. E o ribossomo eucarionte é o 80S. Então, o cara tem DNA próprio, circular, tem ribossomos iguais aos das bactérias e, olha lá, possui tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto possuem duas membranas plasmáticas. E aí, o que essas duas membranas plasmáticas, nessas duas bicamadas fosfolipídicas, sugerem? Isso daqui sugere fortemente, ó, sugere a ocorrência da fagocitose. Então, com esses 3 argumentos, a gente tem aí de forma muito sólida a sustentação da chamada hipótese endossimbiótica. Então, assim, qual seria a vantagem para a célula eucarionte ancestral? Ela teria o excedente de ATP que a mitocôndria conseguiu alcançar por conta da segunda membrana. Essa segunda membrana aumentou o gradiente de prótons, que é a grande energia motriz, né, a energia que movimenta a ATP sintase, regenerando ATP. Então, voltando lá na frente, repara bem, ó, a gente colocou aqui que ela é a organela responsável pelo processo de respiração celular e pela regeneração de ATP. Tem 3 partes principais, a membrana dupla, a matriz mitocondrial e as cristas,
e sua origem é explicada aí pela hipótese endossimbiótica da eminente e já falecida pesquisadora Lynn Margulies. Show de bola? Então, assim, não dá para falar de metabolismo sem falar de mitocôndria, tá? Elas são organelas assim únicas, especialíssimas, são fundamentais para o processo de regeneração de ATP. Tem aí a história da pesquisadora, né, muito importante, Lynn Margulies, e aqui a organização do que seria o processo da fagocitose, tá bom? Espero ter colaborado para você, espero que você tenha gostado. A gente se vê numa próxima. Bons estudos!